Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos continuar fazendo exercícios, revisando e envolvendo funções polinomiais de primeiro grau. A primeira questão diz o seguinte: dado uma função afim igual y igual a menos 8x mais 4, determine o número real x, cuja imagem pela função é igual a zero, ou seja, encontrar x de forma que o y seja igual a zero. Então você vai igualar a função y, que é menos 8x mais 4 a zero. Passa o 8x para o outro membro, você vai ficar com 8x igual a 4. Observe esse 8 que está multiplicando. Você passa ele dividindo, ficando com 4 sobre 8. Simplifique, dá para dividir por 4. Encontramos então simplesmente x igual a 1 meio. Então x igual a 1 meio é a raiz dessa função. É o número cuja imagem, né, se você substitui x aqui, vai dar y igual a zero. A questão 2 diz: em um retângulo, a largura mede 2 e o comprimento mede x. Em um retângulo, a largura mede 12 e o comprimento mede x. Se você indicar o perímetro desse retângulo por y, nós sabemos que o perímetro é a soma dos lados, perceba que vai ficar x mais x e 12 mais 12. X mais x é 2x, 12 mais 12 dá 24, tá? Aí a função. E se a gente quiser a área, observa, a área vai ser, que é base vezes a altura. Perceba que a área vai ser 12 vezes x. Só um segundo. Então, temos aí a função do perímetro e temos a função da área. A letra A pergunta para determinar o perímetro se o comprimento mede 10. Então, o perímetro, que é o y, se o x for igual a 10. Coloca 10 aqui. Substitui 10 aí no lugar do x. Então, ficamos com o perímetro igual a, perceba, 2 vezes 10 dá 20, 20 mais 24 dá 44. 44 centímetros. A B quer saber qual é a área. A área, se o comprimento mede 10. A área, já que é um retângulo, é só base vezes a altura. Então, se o comprimento mede 10, vai ficar 12 vezes 10. Então, temos a área igual a 120 centímetros quadrados. E a C pergunta qual é o comprimento, ou seja, qual é o valor do x, se o perímetro for igual a 40, ou seja, se o y for igual a 40. Então, usando a mesma forma, y igual a 2x mais 24. O y é igual a 40. E o y é 2x mais 24. Então, vai ficar 2x mais 24 igual a 40. Se você passa o 40 para lá, ele vai menos 40, aí você faz 40 menos 24, que dá 16. Depois, ó, o 2 que está multiplicando, passa dividindo. 16 dividido por 2 dá 8. Então, x é igual a 8 centímetros aqui na letra C. Próxima questão. Certo? Está aqui a resposta da A, B e a C. Determina algebricamente o zero ou raiz das seguintes funções definidas pelas equações a seguir. Então, a raiz é o valor do x que faz o y ser igual a zero. Então, igualando aqui isso a zero, gente, ó, vai ficar 4x. Aqui, perceba que menos 3 mais 2 dá menos 1, vai passar para o outro lado, 1 positivo. Depois, o 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, 1 sobre 4 é a raiz dessa função aqui. Aqui, novamente, igualando o y a zero, perceba. Menos 3 passa para o outro lado, 3. 6 que está multiplicando passa dividindo. Simplificando, encontramos x igual a 1 sobre 2. A raiz dessa função aqui, menos 3x mais 6 igual a zero, né? O y igual a zero. Passa o 3x para lá, vai ficar 3x igual a 6.
Passa o 3 que está multiplicando, passa dividindo. Encontramos a raiz como sendo x igual a 2. E aqui igualando a zero, o 5 está multiplicando, passa dividindo. E aí 0 dividido por 5 dá zero. Então, encontramos uma a uma as raízes dessas funções. A questão 4 diz, dada a função definida por y igual a menos x menos 8, para quais valores reais de x tem-se y igual y maior que zero? Então, nós temos aqui a função é menos x menos 8. Queremos estudar o sinal onde é que y é maior que zero. Então, nós precisamos encontrar a raiz. Encontrando a raiz, y igual a zero, o y é menos x menos 8 igual a zero, passando o x para o outro membro, encontramos x igual a menos 8. Então, x igual a menos 8 é o ponto que define a metade do gráfico, onde ela é positiva, a metade positiva e a metade que é negativa. Como eu ensinei no vídeo anterior, a função do primeiro grau é definida como ax mais b. Se o a for positivo, a função faz isso, ela cresce. E se o a for negativo, a função ela decresce. Então, observe, o a aqui é igual a menos 1. Então, observe que a função, que o a por ser negativo, a função decresce. Então, ela vai fazer isso daqui, ó, passando pela raiz. Então, antes de chegar nesse ponto, x, em valores de x menores que esse ponto aqui, a função ela é positiva. E para valores maiores que esse daqui, nós temos que ela é negativa. Desejamos saber qual é o intervalo para o x, para que o y seja, aí nessa questão, maior do que zero. Então, y é maior que zero para valores de x que sejam menores que menos 8. Determine as coordenadas do ponto de interseção do eixo x com as seguintes retas sem construir o gráfico. Então, veja só, sem que a interseção com o eixo x, ele quer o valor do x para que o y seja igual a zero, ou seja, está procurando pela raiz da função. Então, iguale todas as funções a zero aqui, igualando y a zero e isola no x, perceba que fica x igual a menos 10. Já achei a raiz dessa função aqui. Ou seja, né, o ponto de interseção da reta com o eixo x. Aqui, igualando a zero, ó, passa 2x para o outro membro, fica 2x igual a 1. O 2 que está multiplicando passa dividindo, aí dá 1 sobre 2. E aqui, igualando a zero, isolando o x. Ó, passa menos 12 para lá, fica x igual a 12. E na D, isso aqui igualando a zero, passa o 12 para lá, fica x igual a menos 12. Questão 6 diz, a figura a seguir, então, sim, eu calculei o x, né? Agora anotando o ponto, menos 10 e 0, aqui, sobre 2 e 0, aqui, 12 e 0, e aqui o ponto de interseção dessa reta com o eixo x é menos 12 para x, 0 para y. A seguir, a figura a seguir mostra o gráfico da função y igual a menos x mais 2. Nessas condições, responda. Qual é o valor, para qual valor real de x temos y igual a zero? Y igual a zero nesse ponto. Nesse ponto, nós temos x igual a 2. Vamos colocar aqui, né, para valores de x, para valor de x igual a 2. A D pergunta para quais valores de x temos y maior que zero. Y maior que zero está aqui em cima, nesse intervalo. Perceba que corresponde ao intervalo, né, para valores de x que sejam menores que 2. Então, ela é maior que zero para valores de x que sejam menores que 2. E ela é negativa aqui, ó.
Depois que você pega qualquer ponto depois do x igual a 2, ela é negativa. Então, ela é negativa para valores de x que são maiores que o 2. Questão 7. Em um retângulo, a largura mede 72 centímetros, o comprimento mede x. Semelhante àquela anterior que nós fizemos agora há pouco. Então, veja, a área, então, seria base vezes a altura, então seria 72 vezes x, né? Já que a área do perímetro, dada pela função y igual a 2x mais 144. Sabendo disso, determine o perímetro se o comprimento mede 102 centímetros, ou seja, achar o perímetro se x for igual a 102. Então, y vai ficar 2 vezes 102 mais 144. 2 vezes 102 dá 204. 204 mais 144 dá 348. Agora ele quer saber quanto vale esse comprimento, ou seja, quanto vale o x se o perímetro do retângulo for igual a 402. E o perímetro é quem? 2x mais 144. Então, ficaria 2x mais 144 igual ao perímetro, que é 402. 144 vai passar menos 144, então 402 menos 144 dá 258. Depois esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Encontramos x igual a 129. Questão 8 diz: o vendedor trabalha com base na comissão. Seu ganho mensal y é dado em função do total x de vendas que ele realiza durante o mês. Sabendo que esse vendedor recebe 0,12 com base no total de vendas, qual é a equação matemática que representa essa comissão? Já está aí, ó, y igual a 0,12 vezes x. E qual será a sua comissão se ele vender 5.000 em produtos? Ou seja, xx foi igual a 5.000. Aliás, 5.000 não, é 500, né? Qual será a sua comissão se ele vender R$ 500 em produtos? Sua comissão y será 0,12 vezes o valor do x, que nesse caso é 500. Então, 0,12 vezes 500. Então, 0,12 vezes 500 dá 60. Então, a comissão dele, se ele vendesse R$ 500 em produtos, a comissão dele seria R$ 60. A 9 diz: os preços dos ingressos de um teatro nos setores 1, 2 e 3 seguem a função polinomial do primeiro grau crescente com a numeração dos setores. Se o preço do ingresso no setor 1 é de R$ 120, no setor 3 é de 140, então o ingresso no setor 2 em reais custa. Então, nós temos o seguinte, os pontos são, no setor 1, o ingresso é vendido a 120, no setor 3, os ingressos são vendidos a 400. Nós sabemos que a função do primeiro grau é dada por y igual a x mais b. Substituindo esses dois pontos aqui, ó. Se o x for 1, o y é 120, se o x for 3, o y é 400. Vamos ficar com 120. A vezes 1 dá A mais B. Substituindo esse ponto, ficaríamos com 400. Com 400. O y é 400. O x é 3, aí ficaria 3A, 3 vezes A mais B. Perceba, com um sistema de duas equações em duas incógnitas. Eu vou fazer o seguinte, para facilitar, eu vou multiplicar essa daqui por menos 1.
Se eu multiplico ela por menos 1, vamos ficar com menos 120 igual a menos A menos B. Então, esse menos esse vai dar 280. 3A menos A, 2A. Mais B menos B vai embora. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Encontramos A igual a 140. Voltando para cá, que é a primeira mais simples, ó, coloca o 140 aqui no lugar do A. Passo para o outro lado, vamos encontrar B igual a menos 20. Então, a equação que é y igual a x mais b ficou y igual a vezes x mais o valor de b, que é menos 20. Ele quer saber agora, no segundo setor, qual é o ingresso no segundo setor, ou seja, se o x for 2, quanto será que vai dar o y? Então, vai ficar 140 vezes 2 menos 20. Então, 140 vezes 2, que dá 280. 280 menos 20 dá 260. Então, y igual a 260. Dá a letra D. Na questão 10, nós temos: João resolveu fazer um grande passeio de bicicleta. Saiu de casa e andou calmamente a uma velocidade constante de 20 km por hora. Velocidade de 20 km por hora. Meia hora depois de ele partir, ele já tinha andado inicialmente aí 0,5 horas, né? Meia hora é 0,5 horas. Então, veja a distância que ele já percorreu nesses 10 minutos. V é igual a distância sobre o tempo. A e V é 20. A distância eu não sei, o tempo é 0,5. Então, a distância que ele já tinha percorrido aí, já tinha percorrido nesses primeiros 30 minutos, 10 quilômetros. A mãe percebeu que ele havia esquecido o lanche. É meia hora depois que ele partiu. Essas meia horas aqui que eu já até calculei do quanto ele já tinha se distanciado de casa. Como sabia por qual estrada o filho tinha ido, pegou o carro e foi à procura dele a uma velocidade constante de 60 km por hora. Então veja só. Se você considerar V igual a D sobre T, a velocidade da mãe é 60, a distância nós não sabemos e temos aqui o tempo. Então veja a distância da mãe em função do tempo. Distância da mãe em função do tempo é 50t. Enquanto que a distância do filho, olha só, ele já tinha percorrido 10 km já. Então, 10 mais, se ele está a 20 km por hora, 20 km a mais a cada hora que passa. Então, a gente tem aí a forma da distância da mãe e a distância de Joãozinho, que é o filho, né? Então, a distância que a mãe percorreu até encontrar João e o tempo que ela levou para encontrá-lo foram de. Então, nós temos aqui essas duas equações, queremos saber o tempo em que os dois se encontraram. Então, matematicamente, para os dois estarem ao mesmo ponto, a distância ou a posição que os dois estão tem que ser a mesma. A de Joãozinho e a da mãe. A da mãe é 60t. O do filho, né, que é Joãozinho, é 10 mais 20t. Passa 20 para cá, 20t para cá. 60 menos 20 vai dar 40t igual a 10. 10 dividido por 40. Simplificando o 0 aqui vai dar 1 sobre 4. Mas ainda não é a resposta que eu quero. 1 sobre 4. Será que 1 sobre 4 é quantos minutos, né? Esse aqui é 1 sobre 4 horas. Mas será que isso aqui é quantos minutos? É só você fazer isso aqui vezes 60. Se você fizer vezes 60, vai ficar 1 vezes 60. Aí 60 dividido por 4 dá 15. Então, observe que dá 15 minutos para os dois se encontrarem. Então, é a letra B ou é a letra C?
Para a gente checar, ele diz assim: calcule a distância percorrida que a mãe percorreu, né? Até conseguir encontrar José. Ela demorou 15 minutos para encontrar José, não, Joãozinho. A mãe demorou 15 minutos. E nós vimos aí que a distância que a mãe se encontra é 60 vezes t. 60 vezes t. E o t a gente encontrou como sendo 1/4. Então, a distância da mãe, 60 vezes 1 é dividido por 4 dá 15. Então, tá aqui, a mãe percorreu 15 quilômetros para alcançar Joãozinho, para alcançar João, levou 15 minutos para percorrer esses 15 quilômetros para alcançar João. Então, a resposta é a letra B. A 11 diz: em uma corrida de táxi é cobrado um valor inicial fixo, chamado de bandeirada, mais um valor uma valor quantia proporcional aos quilômetros rodados. Se numa corrida de 8 quilômetros, ele paga 28,5. Na outra corrida, 5 quilômetros, você paga 19,5. Então, qual é o valor da bandeirada? Considere, gente, uma equação do primeiro grau, que é y igual a x mais b. Nessa equação, perceba que o valor do b representa a bandeirada, porque o bzinho é o valor fixo. Substitua esses dois pontos aqui na nossa função. O y é 28,5, vai ficar 28,5 igual a... O valor do x é 8, aí 8 vezes a fica 8a mais b. Nessa aqui ficamos com o y, que é 19,5, igual a 5 vezes a, e novamente mais o valor do b. Se a gente subtrair aqui uma equação da outra, olha só, esse daqui menos esse dá 9, 8 menos 5 dá 3a, e b menos b vai embora. O a que está multiplicando passa a dividir 9, dividir por 3 dá 3. Achamos o a, mas não é o valor da bandeirada. Para encontrar o b, escolha uma dessas equações aqui e substitua o b. Se a gente escolher, por exemplo, a 19,5, que está menor, 19,5 igual a 5 vezes o valor do a, que é 3, mais o valor do b. Então, 5 vezes 3 é 15. Vai vir para o outro lado aqui, menos 15. Aí, 19,5 menos 15 vai dar 4,5. Então, B é o valor fixo, que é justamente o valor da bandeirada, 4,5. Então, ela paga um valor fixo, que é o valor de B, que é 4,5, mais R$ 3 por cada quilômetro rodado. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.